Tá, vamos tentar responder essa questão sobre se o veganismo é necessariamente anticapitalista. Eu vejo muitas pessoas defenderem que para que a gente possa ser vegano de fato, ou seja, vegano na sua integridade, a gente deveria de alguma forma combater o capitalismo, se opor ao sistema capitalista, sistema econômico, político, social. Mas, ao meu ver, isso é uma tentativa de redesignar o veganismo, ou seja, fazer com que o veganismo seja alguma coisa outra que, em seu sentido originário, não é. A Vegan Society, uma organização vegana, talvez a primeira organização vegana do mundo, eu acho que realmente é a primeira, né? Desde a década de 40 colocou o termo bem clássico, né? Bem definido do que seria ser um vegano. E nessa definição está lá escrito, né? O vegano é aquele que, na medida do possível e do praticado, evita a exploração de animais. É tão simples quanto isso. Nessa definição básica, não há qualquer necessidade de o vegano ser anticapitalista. Mas certamente alguém pode contrariar aqui esse ponto meramente etimológico, dizendo que, mas se o vegano quer ser coerente, ele tem que combater todas as formas de exploração animal, e o capitalismo, ele é uma forma de exploração de animais, afinal os humanos são animais e o capitalismo explora os humanos. E aí que as coisas começam a ficar um pouquinho mais nebulosas, um pouquinho mais confusas, né? E o veganismo se torna não mais uma questão de animais, né, animais não humanos, mas uma questão de humanos, afinal, humanos são animais também, não é mesmo? E de fato, existe algum sentido em ver nós humanos como animais, até para combater o ideal antropocêntrico, né, de ressaltar o ser humano como algo a mais, algo especial, algo distanciado dos outros animais. Mas ao mesmo tempo em que existe esse sentido único, né, de ver fisiológica, biologicamente, anatomicamente nós, seres humanos, como animais que realmente somos, o veganismo não é sobre os seres humanos. O veganismo é, acima de tudo, sobre a relação de dominância dos humanos quanto aos animais. Se existem lutas preocupadas em impedir a dominância de humanos contra outros humanos, essas lutas geralmente ganham espaço nos campos sociais, como por exemplo o feminismo, que está tentando lutar contra a dominação do ser humano do sexo masculino contra o ser humano do sexo feminino, ou se vocês quiserem falar em gênero aqui, enfim. Da mesma forma, o movimento negro preocupado em combater o racismo, embora alguns do movimento negro sejam racialistas, o que dá para fazer uma outra discussão em outro vídeo, e outras causas particulares que no meio humano elas realmente existem. Agora, quando uma pessoa vem para mim dizer que o vegano tem que ser anticapitalista, senão ele não é vegano de fato, bom, quem já viu meus vídeos aí respondendo ao Luiz Felipe Pondé, né, quanto ao que ele acha dos veganos, o problema dele com os veganos, sabe muito bem que essa pauta interseccional, ou seja, que junta tudo quanto é pauta que puder para defender uma coisa, essa pauta é ineficiente. Tu pode perfeitamente acreditar que sim, existe uma correlação entre tentar salvar os animais, salvar os humanos e combater o capitalismo. Ok, mas essa opinião pessoal que tu mantém para si mesmo, ela acaba criando esse mal-estar em que ou tu compra o pacote completo, ou tu vira o cara mais que abraça todos os detalhes e meandros dessa causa do veganismo, que seria uma causa ampla, existencial, não é nem mais uma causa localizada para efeitos do bem-estar e dos direitos dos animais não humanos, né? Ou, bem, tu vai ser simplesmente alguma pessoa que não é vegana 100%, não é mesmo? Tu não é 100% vegano, logo tu é uma espécie de pessoa que realmente não está seguindo os fundamentos da causa vegana, que é uma causa, sei lá, anticapitalista no mínimo. O meu ponto aqui é que o veganismo não precisa ser anticapitalista. E aliás, nos países capitalistas, como os Estados Unidos, como a Austrália, como o Reino Unido, né, o Earthling Edge, o vegano com a retórica ativista mais incrível que eu já vi, o cara super bem preparado, ele não fica advogando pelo fim do capitalismo. Ele vai justamente percebendo que por efeitos de oferta e demanda, por efeitos mercadológicos, tu pode perfeitamente veganizar a sociedade. E isso já foi feito inúmeras vezes. Existe uma relação entre a mudança de mentalidade social, uma mudança que respeita os direitos individuais, que respeita a vontade das pessoas em mudarem suas vidas particulares, né? E um grande estímulo no próprio mercado, sinalizando para os grandes empreendedores, ou mesmo para empreendedores locais, que agora
o que é lucrativo de fato não é a exploração animal. O que está ficando lucrativo é a venda de produtos, de material, enfim, que seja veganizado, digamos assim. Ou seja, essa é uma espécie, numa visão de um veganismo liberal, que não é necessariamente anticapitalista, e aqui eu estou tomando capitalismo na própria definição marxista mesmo, de associação do Estado com as grandes corporações, enfim, eu não estou negando que isso exista, mas um veganismo liberal que não necessariamente é contra esse modelo de associação do Estado com o capitalismo, com os livre mercado, enfim, esse veganismo liberal que tem mudado muito a percepção das pessoas em relação ao que é feito e como os animais são explorados, ele tem alcançado um sucesso inimaginável. Só para pensar, na Austrália, por exemplo, a indústria do leite está tendo várias quedas, várias perdas financeiras substanciais frente ao aumento da oferta de produtos de leites que não são derivados de animais, como leite de soja, leite de castanha, leite de amêndoas, leite de coco, enfim. Ou seja, o mercado, pelas dinâmicas mercadológicas, sem uma centralização central de um Estado socialista que está tentando combater o capitalismo malvadão, o mercado está fazendo o trabalho, né, pelas livres dinâmicas dos indivíduos, dinâmicas sociais, como eu aqui vir e falar para vocês o que eu acho disso tudo, convencendo vocês de um ponto de vista contrário. Isso está sendo suficiente para a mudança da sociedade em relação à dominância do humano quanto aos animais. Então não, nem de longe tu precisa ser anticapitalista para ser vegano. Isso nunca foi uma condição. Qualquer pessoa que estuda ética animal, qualquer pessoa que vai estudar a história do pensamento humano ocidental quanto aos animais, sabe muito bem que não existe qualquer relação de um pensamento político abrangente, econômico, político, social, com uma causa que é ímpar, que é específica e que pode ser perfeitamente adotada, abraçada e ter diversos sucessos, né, em diferentes campos, simplesmente com uma mudança de mentalidade e uma mudança de dinâmica social que seja livre e que respeite mecanismos naturais de livre mercado. Até onde eu pesquisei, até onde eu acompanho os movimentos veganos pelo mundo, esse papo aí de ter que ser anticapitalista para ser vegano, além de ser purista e fundamentar críticas idiotas, como a crítica do Luiz Felipe Pondé, né, de que os veganos são puristas, parece que esse tipo de visão só sobrevive num país que está em desenvolvimento, né, que é o Brasil. Então não, tu não precisa ser anticapitalista para ser vegano, né? E se alguém está te dizendo o contrário, diz para ele, isso é bullshit. E manda esse vídeo. Abraço.